né? Nossa aula, então, hoje, gente, a gente, eu gosto sempre de contextualizar, né, a primeira etapa da nossa disciplina de saneamento. A gente conversou muito sobre saneamento básico e ambiental, né? Sendo que o saneamento ambiental, ele envolve algumas ações em que a gente discutiu, por exemplo, a parte de manejo de roedores, né? A parte de lixo, né? De manejo de resíduo, Ih, gente, fugiu a palavra aqui. Enfim, as desinfetantes, a questão, né, da desinfecção nas propriedades rurais. Então, a gente viu essa parte mais básica. E agora, essa segunda parte do saneamento, a gente vai falar sobre dois tipos de resíduos, né? Os resíduos sólidos e os resíduos líquidos, os efluentes. Na aula anterior, a gente teve uma aula sobre noção de captação, noção de tratamento de água e o impacto de uma água poluída pode causar no meio ambiente. A aula de hoje, nós vamos falar de sólidos, então de resíduos sólidos, né? Ela não vai estar embasada aí em água especificamente, tá? E aí a gente vai conversar um pouco hoje sobre a parte de produção de resíduo, tanto na veterinária como num todo, tá? E quais as possibilidades que a gente pode utilizar aí para manejar esse lixo, né, seco, digamos assim, no nosso ambiente, tá? Então, eu vou passar uma introdução aqui sobre o que são resíduos sólidos, alguns conceitos, disposição e manejo dos resíduos sólidos, ou seja, o que eu faço com esse lixo que eu produzi, né? O que eu faço com esses resíduos que uma propriedade produziu, né? O que eu faço, por exemplo, com embalagens de medicamento, né? O que uma clínica ela produz, o que uma atividade de PET, uma atividade agropecuária produz de manejo sólido, de resíduo sólido, e como a gente maneja isso para a gente evitar os impactos ambientais. E vou conversar com vocês também sobre manejo de carcaça de animais, ou seja, animal morto, né? O animal morreu. Será que a gente pode deixar, por exemplo, uma vaca morta de qualquer jeito numa propriedade, próximo a um rio, né? Um suíno, uma ave? Né? Qual que é o impacto disso? O que acontece se a gente deixar? E como que a gente faz, então? Para que eu preciso? Como é que eu vou fazer com essa carcaça? Né? É o que eu vou explicar aqui hoje, tá? Essa questão aqui, ó, da disposição e manejo desses resíduos sólidos, também por exemplo, esses materiais orgânicos que a gente produz tanto em casa, tá? O que é material orgânico? Resto de alimento, né? Fezes, por exemplo, de galinha, cama de frango, fezes de boi, tá? Resto de ração. Isso é tudo material orgânico. Isso é muito produzido numa propriedade, né? E o que a gente faz? A gente pode jogar de qualquer jeito nessas propriedades? Não, né? De jeito nenhum. Então, como a gente pode fazer para reduzir o impacto, né, da poluição no ambiente, tá? Então, a nossa aula é sobre isso hoje. Queria fazer uma pergunta para vocês. Deem uma olhada nessas duas fotos. Essa é um trabalho feito por um fotógrafo, um projeto, acho que foi em Nova York, nos Estados Unidos, tá? Onde ele tirou foto das famílias que existem realmente, e pediu para que tirasse fotos com o lixo produzido por elas, tá? Durante um período. Esses lixos foram lixos, né, que foram produzidos, que eles utilizaram, né, que eles geraram dentro da casa deles. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa quantidade de lixo aí, quanto tempo vocês acham que eles demoraram para produzir essa quantidade de lixo? O que vocês acham?
Eu acho que dias, semanas, no máximo. Acho que nem um mês, não. Em semanas ou dias, dependendo de quantos dias, você consegue juntar isso aí. Né? Se for uma família grande, um dia junto. Pois é. Essas fotos nem estão demonstrando a quantidade de lixo real, né? Vocês veem que tem partes aqui que estão até escondidas, tá? Então, essas famílias, isso foi o lixo produzido em 7 dias dessas famílias, a quantidade de lixo. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver, aqui tem lixo inorgânico, né? Não tem resto de comida. É só embalagem, 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 embalagem. Fora o desperdício, né? Com comida, o esgoto em si, né? Que a gente produz. Isso aqui só plástico e papel que a gente joga, que uma família no mundo, essa família com 2 filhos, né, joga no meio ambiente toda semana. Né? 4 pessoas toda semana joga. Então, assim, e aí? Né? O nosso planeta absorve isso, né? Isso entra para dentro da camada e chupa, acabou o lixo. Isso é um acúmulo. Se a gente for acumular isso ao longo do ano, vira uma pilha para uma família, para diversas famílias, mais pilhas e pilhas e pilhas, né? Então, isso é para impactar mesmo, para mostrar a quantidade de lixo, eu estou falando de lixo inorgânico nesse caso, que a gente produz, e refletir sobre isso, né? E qual que é, dentro desse cenário, a gente está falando ali de uma produção de lixo familiar, uma questão de rotina, né? E aí, por que que eu, como médico veterinário, preciso me atentar a isso, né? Será que eu tenho poluição no meio rural também, né? Dentro de uma propriedade rural também? Vocês acham que a gente produz uma quantidade boa de material de lixo também, uma propriedade rural, gente, da mesma proporção ou tão importante quanto? O que vocês acham? Eu acho que sim. Através de quê? Qual tipo de lixo que a gente produz? Lá tem tanto de resíduo dos animais quanto do pessoal, né? Resíduo de comida, de coisa que bebe, essas coisas assim. Pois é. Aí eu vou mostrar para vocês um cenário de produção animal. E aqui, não só produção animal, pensem também em uma clínica, né? A quantidade de embalagem, né, que a gente produz. Então, aqui, pessoal, pensando em propriedades rurais, a quantidade de resíduo, né, que a gente produz. Aqui, cama de frango, né? Essa cama de frango ela tem que ser trocada. Lembra daquele projeto, daquele sistema all-in, all-out, né? Ele tem que sair imediatamente, fazer uma limpeza e entrar um novo. Então, olha a quantidade, né? Quilos, toneladas, às vezes, de cama de frango, que é resíduo. Restos aqui e aqui, ó, restos de abatedouros, mas aqui, ou restos de abatedouros clandestinos, né? Silagens mofadas, aqui efluentes contaminados próximos a abatedouros, né, com efluentes que tem sangue e excreção. Um resíduo sólido que a gente pode considerar um animal abatido, né, um dejeto, né, não deixa de ser um animal abatido, não, um animal morto, né, pilhas e pilhas de embalagem, aqui pode ser de medicamento, de pesticida, de carrapaticida. Aqui da mesma forma, né? Seringas e mais seringas. Quem foi na propriedade viu a quantidade de seringa de ocitocina, né? Que aplica a cada ordenha, são 2 ordenhas por dia. Imagina se você usa seringa todo dia para aplicar naqueles animais nas 2 ordenhas. Né? Então, uma quantidade considerável de produção de dejeto sólido em uma propriedade rural, tá? Além disso, a gente tem aí dentro, quando a gente caminha em locais, né, rurais, a gente pode se deparar com isso aqui, né? Não tem lixão, né, gente? Não tem caminhão de lixo nesses locais, né?
esses agentes de saúde, de limpeza urbana, não existe. Então, as pessoas vão achando locais, cantos, onde meu pai mora mesmo, na beirada da rodovia, na frente da entrada do sítio dele, da fazendinha dele, à direita. A gente entra à esquerda, tem um depósito desse ao ar livre. Ali sempre fica cheio de cachorro. Então, vem pessoas que vêm de outras cidades que querem dar fim no cachorro, né? Não tem coragem de matar, vai e solta no primeiro lixão, que é um lixinho, né? A céu aberto, e eles ficam lá tentando comer alguma coisa, tá? Opa! Gente, eu arrumei meu computador, está passando tão rápido. As embalagens, né, que a gente encontra muito em propriedade rural, embalagem de iodo, de detergentes de ordenha, tá? Aqui, essa foto é de uma propriedade rural com diversos medicamentos, antibióticos, tá? Ampolas de hormônio para reprodução animal, né? Fazem tratamento para reprodução, para emprenhar. Então, assim, defensivos agrícolas, né? Para plantação. Então, é uma quantidade bem considerável e a gente é responsável por isso tudo aqui, tá? Então, esse cenário que eu trouxe para vocês é só para a gente entender por que eu tenho que saber um pouco sobre essa parte de manejo de resíduo e qual que é a nossa importância nesse meio, tá? Então, agora a gente vai para a parte dos conceitos. O que é importante, assim, para a gente entender nesse cenário? 3 conceitos: o que é lixo, o que é resíduo e o que é rejeito. Gente, lixo é tudo aquilo que não se quer mais, joga fora. Não preciso falar mais nada, tá? Lixo. Eu não quero mais, eu jogo fora, lixo. Aí pode ser de uma coisa muito boa quanto uma coisa muito ruim, né? Já o resíduo é aquilo que não serve para você, porém pode servir de matéria-prima de um novo produto ou um processo. Então, por exemplo, uma embalagem de algo, né, que eu preciso, e eu consigo utilizar, reproduzir ela de novo, utilizar para alguma outra atividade ou para produzir alguma coisa, isso eu posso chamar de resíduo. Ou seja, aquilo pode se tornar matéria-prima de um novo produto ou um processo. O rejeito é um tipo específico de resíduo, onde já foram esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem. Gente, resíduo, então, é um tipo de lixo, digamos assim, que eu consigo aproveitar, tá? Isso aqui é um resíduo, tá? E rejeito é uma parte do resíduo aonde eu não consigo aproveitar por nada. Eu já aproveitei tudo que eu podia, tá? E eu não consigo mais reaproveitar e nem reciclar, tá bom? Eu já esgotei. Aí, mais uma vez, resíduos sólidos é um material, substância ou objeto, ou um bem descartado, resultante de atividade humana. Resíduo sólido, tudo aquilo que é descartado, né? E é resultado de atividade humana na sociedade. Humana em relação, falo humano, mas o humano usando, né? Inclusive nos animais. E o rejeito é um resíduo sólido que depois que eu esgotei todas as possibilidades, ele não apresenta outra possibilidade a não ser disposição final ambientalmente adequada. Ou seja, eu tenho que jogar ele fora em algum lugar. Não adianta, eu não vou conseguir reciclar, eu não vou conseguir reutilizar, já deu, tá? Então, é isso, o resíduo sólido que eu mostrei. Eu tenho a parte dos rejeitos, que eu não tenho mais como aproveitar, eu tenho que mandar lá para o aterro sanitário, e eu tenho parte desses resíduos sólidos que eu ainda consigo fazer reciclagem, né? Um pneu que eu consigo fazer um brinquedo, né? Algum material orgânico que eu consigo fazer esterco, tá? Então, essas reutilizações. Aqui
pessoal, é um conceito de resíduo, um conceito de resíduo sólido, que eu não vou ler ele todo, não, mas só vou pegar algumas partes para reforçar o conceito. Existe uma norma brasileira que definiu o resíduo sólido como sólidos, tá? Não líquidos, lembrando. Que é aqueles materiais, tá? Que estão em estado sólido ou semissólido, ou seja, pode ser um lodo, por exemplo, tá? Tá aqui uma foto de um lodo. Que resulta da atividade, aí qualquer atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, né? E ficam incluídos dentro dessa definição os lodos. Então, dentro que é produzido quando a gente faz o tratamento da água, então a gente trata a água pode ser reutilizada. Embaixo, por exemplo, de um tanque de tratamento, ele pode sobrar esse resíduo, né, que a gente chama de lodo. E isso é um resíduo sólido e pode ser utilizado. O funcionário que tirando o lodo, tá? Ele pode ser utilizado depois para, por exemplo, para adubação, talvez, tá bom? Então, vamos para as classificações de resíduos sólidos que nós temos? Nós temos resíduos sólidos produzidos em construção civil, então em obras, né? Em indústrias, tá? Aqui a gente pode pensar em indústrias de produção animal também, tá? Laticínios, abatedouros, tá? A gente tem resíduos de serviço de saúde, que na verdade é o que um dos grupos vão falar, vocês vão falar sobre o manejo desses resíduos de serviço de saúde, tá? Então, o foco do trabalho, da aula que vocês vão dar semana que vem, é para falar sobre o manejo desses resíduos de serviço de saúde. A gente também tem resíduos sólidos produzidos em atividades agro-silvopastoris, e é o outro grupo que vai falar, né, sobre manejo desses resíduos produzidos em atividades agropecuárias. E esses dois têm a ver com a nossa área, né, saúde e pecuária, tá? E resíduo de mineração, tá? Também são áreas que produzem resíduo. Aí nós temos também, dentro de uma comunidade, uma sociedade, né, uma cidade, aqueles resíduos que são produzidos em lojas, supermercados, restaurantes, tá? Que a gente considera eles como resíduos sólidos urbanos, mas associado com a casa, resíduos de casa, de limpeza urbana, que é rua, e também esses estabelecimentos, principalmente restaurantes, lanchonetes, shoppings. A gente tem os resíduos produzidos nas empresas de saneamento básico e aqueles resíduos produzidos em serviços de transporte, né? Por exemplo, portos, aeroportos, tá? Então, basicamente, o nosso foco na veterinária são essas duas atividades, resíduos produzidos em serviços de saúde e agro-silvopastoris, e alguma coisa também nos resíduos industriais, quando a gente fala de indústria de produtos de origem animal, né? Laticínios, entrepostos de carne, salsicharias, frigoríficos, tá? Esses locais. Uma outra classificação que a gente tem, primeira classificação é a origem, né, desses sólidos. A outra classificação que a gente tem em relação à periculosidade, que é o perigo, né, para a saúde humana, né, os riscos que a gente tem para a saúde humana. Então, a gente tem aqueles resíduos perigosos e os não perigosos, bem simples, né? Os perigosos, eles podem ser inflamáveis, ou seja, podem pegar fogo, podem ser corrosivos, né? Por exemplo, prejudicar algumas tubulações, podem ser tóxicos, né? Metais pesados, patogênicos. O que é patogênicos? Ser transportados via esses lixos, né? Os agentes patogênicos, os micro-organismos que causam doenças, serem transportados, transmitidos, né, por esses lixos. Carcino e teratogenicidade, mutagenicidade tem a ver muito
a resíduos associados a químicos, né? A gente pensar aí nesses lixos de usina nuclear, né? Eles são totalmente teratogênicos, tá? Então, são os que apresentam um significativo risco à saúde e também ao meio ambiente, ok? E a gente tem os não perigosos. Aí, uma pergunta aqui para eu iniciar um assunto, tá? A gente pensar, considerar que rejeito, né, é um tipo específico de resíduo, né? Tem todos os resíduos, que são basicamente resíduos sólidos, tudo que a gente produz, né, e que a gente quer jogar fora. Então, eu considerando que parte desse resíduo sólido é rejeito, né? E o rejeito, parte deles a gente não consegue reutilizar nem reciclar, a gente tem que jogar ele fora, né? O que a gente faz com esse rejeito? Onde a gente joga? A gente abre uma gaveta do planeta Terra, joga tudo lá, joga esse rejeito todo lá e fecha, e está tudo bem, ou joga para o universo, como lixo espacial. Então, considerando que o rejeito é um tipo específico de resíduo, onde todas as possibilidades de reaproveitar ou reciclar já foram esgotadas, o que eu faço com esse rejeito, com esse lixo, então? Né? O que a gente pode fazer? Tá? Algo que se chama disposição final ambientalmente adequada. Esse nome grande é só para falar, e isso chama-se aterro sanitário, né? Então, é só se produzir um aterro sanitário no município, tá? Professora, todo município tem aterro sanitário? Não, de jeito nenhum. Isso é legislação. A legislação brasileira, ela exige que todos os municípios tenham aterro sanitário. Não pode ter lixão, gente, não pode jogar o lixo de qualquer jeito. Porém, a gente tem uma parcela, se não me engano, um pouco mais da metade mesmo de cidades que têm aterro sanitário, tá? Então, grande parte tem lixão ainda, tá? Então, aqui é uma foto de um aterro sanitário e eu vou explicar para vocês, tá? O que é o aterro sanitário. Então, a gente tem 3 tipos de disposição, tá? Dos resíduos sólidos, que na verdade são os rejeitos, tá? Né? Como é um tipo de rejeito. Então, já fiz o que eu podia. Aquele pneu já virou brinquedo, que já virou pedaço de coisa, armação de planta, né? Aquele papelão, aquele papelão já foi folha de papel, que depois foi uma caixa e não tem jeito de aproveitar mais, né? Aquele alimento, ele já virou esterco, que já foi contaminado e eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem jeito de aproveitar mais. Então, mando, para aterro sanitário. Porém, a gente não tem só aterro sanitário, né? No Brasil, grande parte dos municípios ainda tem lixão. O que é um lixão? É o local onde o lixo coletado, né? De varredura, de tudo, né? Todo tipo de lixo. Ele é lançado diretamente no solo, sem qualquer controle, tá? E não existe cuidado ambiental nenhum. Polui solo, ar e água. Então, polui o solo, o lençol freático, que está lá embaixo, e também o ar, tá? Porque ele produz gás, tá? Então, produz os três meios que a gente tem, que a gente falou lá no início da aula: hidrosfera, né? Atmosfera, né? E hidrosfera e litosfera, tá bom? E o aterro controlado, professora? O que é isso, aterro controlado? Ele fica no meio termo, no meio dos dois, gente, entre lixão e aterro sanitário. Lembrando que aterro sanitário, na legislação, deveria de estar em todos os municípios, porque é obrigatório, mas a gente fala de Brasil, o Brasil as coisas não são do jeito que a gente gostaria, né? Então, deram um jeitinho, quiseram dar um jeitinho
para não ficar muito feio, lixão, vamos fazer um aterro controlado aqui nesse município. Vamos. O que é um aterro controlado? É uma forma também de confinar esse lixo coletado, sem poluir o ambiente externo, sem promover a coleta e o tratamento de chorume e a coleta do biogás. O que acontece, gente? Eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Vai ter um slide para cada disposição desse. Nesse caso, é como se tampasse, jogasse o lixo, nós vamos tampar, para não dar mosca, para não dar cheiro. Porém, aquele lixo ele vai fermentar ali de qualquer forma, ele vai produzir o chorume, ele vai produzir aquele rejeito líquido muito poluído, tá? Ele vai fermentar, ele vai produzir metano que vai para a atmosfera de qualquer jeito. E aí isso não tem como controlar. Ele vai contaminar rio, ele vai contaminar ar. Porém, em relação ao ambiente externo, ele vai estar tampado, tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente. E o aterro sanitário? Ele é um método de escolha, né, para a disposição final do lixo. E aí ele tem uma tecnologia bem específica, tá? Bem detalhada, para que não ocorra nem contaminação de solo pelo chorume, né? Não tem contaminação de ar, porque vocês vão ver que existe um tratamento desse gás que é produzido, da queima dele, e também não polui visualmente, tá? Então, esse é o ideal. E por que não se faz? Interesse, né, gente? Interesse, é caro se manter um aterro. Em Belo Horizonte, quando eu fiz essa disciplina, eu visitei o aterro de Belo Horizonte, que era ali próximo ao bairro Califórnia, não sei se vocês conhecem. Ali hoje, o aterro sanitário ficou tão cheio que eles desativaram. E ali ainda tem uns canos ainda, porque ainda produz biogás lá. E agora eu tenho que lembrar o município, eu acho que é até Sabará, que a prefeitura terceirizou esse serviço, então existe um aterro sanitário da prefeitura de Belo Horizonte que vai para Sabará, se não me engano. Acho que eu tenho até foto disso. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver. Sim, eu acho que é para cá mesmo, professora. Não é? Ali eu sei Sim. que... eu fiquei em dúvida se era Sabará ou Santa Luzia, Sabará, né? Pelo menos eu vejo vários caminhões de lixo vindo em direção daqui. Exatamente, então é isso mesmo. É porque Santa Luzia também é mais pertinho aí. Então, o que acontece? Aquele aterro que antes existia lá no bairro Califórnia, ele chegou a um nível de capacidade, né? Então, hoje em Belo Horizonte, a gente manda todo o lixo, né? Todo o resíduo sólido, ele é encaminhado para esse aterro sanitário que tem em Sabará, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um, eu vou explicar melhor com fotos, vou só detalhar um pouco mais sobre lixão, né? É uma forma inadequada, gente, né? A gente joga lixo de qualquer jeito, é uma cena muito triste, né? A gente descarrega, então, todo tipo de lixo no solo. É um problema ambiental gravíssimo, porque tá a céu aberto, então a gente tem problemas de doenças, nós temos vetores, a gente tem roedores, né? A gente tem pessoas que vivem de lixo, né? E a parte de contaminação aí, tanto física, né? Direta, né? Para se contaminar, se machucar, quanto também se expor diversos ao gás, né? Ao ar desse lixão, deve ser uma coisa terrível, né? Solo, gás, tá? Então, os grandes problemas de um lixão problema de saúde pública, a gente tem vetores, mas esse slide só tem vetores, mas tem muito mais, né? A gente tem roedores, a gente tem muitos animais sinantrópicos, essa foto mostra que são urubus, né? Urubus estão aqui porque tem comida podre, tem carne podre, então aqui tem fezes, né? Saquinhos plásticos, animais mortos, carne estragada, né? Então, assim, isso
contamina demais, sugera odores desagradáveis, polui o solo, a água superficial e subterrânea. Então, aqui próximo, a contaminação de uma água, tá? É uma foto para ilustrar, então, o que é um lixão. A gente, lembrando que a gente tem ainda, gente, eu tenho que pegar eu tenho esse dado aqui, deixa eu só ver, porque só não está aqui. Eu vou mandar um slide para vocês. Deixa eu ver se eu excluí. Eu acho que eu excluí. Eu tinha esse dado, mas é algo assim, próximo a 40% ou mais de lixão no Brasil, tá? Então, imagine que a gente jogou o lixo aqui, a gente tem emissão de gases poluidores, tá? Metano, principalmente. A gente tem fumaça de gases tóxicos sendo produzidos pela essa fermentação. Contaminação do lençol freático e do solo pelo chorume. O chorume, esse líquido poluído que ele é produzido. É como se fosse, gente, o chorume, aquela aguinha de lixo. Sabe quando a gente deixa o lixo amarradinho no sacolinha? E se a gente demora muito tempo, fica aquela aguinha preta? Né? Então, aquilo vai produzindo, o lixo vai produzindo essa aguinha preta também, mas muito pior. Tem escoamento dela para um lençol freático, que muitas vezes a gente pode usar como fonte de água, né? Tem o escoamento, e isso se for não superficial, né? De forma interna. A superficial também pode cair nos rios e sujar, né? Escoamento superficial. Pode ser abrigo e alimento para animais, insetos, várias doenças. E tem isso aqui, né, que a gente nem pensa. Resíduo levado pelo vento. Voa, né? Muita coisa, tá? Esse é o grande problema de um lixão. Aqui é uma foto só para vocês conhecerem o que é um chorume, mais conhecido também líquido percolado. Isso aqui é produzido, tá vendo? Dentro de um sistema de manejo, de um aterro, a produção de chorume é muito grande, né? Um lixão, um aterro produz muito líquido. Se a gente produz um pouquinho com aquele nosso saquinho, você imagina toneladas e toneladas de lixo. Vocês imaginam toneladas e toneladas desse líquido todos os dias contaminando nossas matas, né? Lá em Sabará, imagina, né? Mas lá é aterro. Eu vou explicar o que é aterro, tá? Além disso, tem os gases também, que eu mostrei. Então, são esses dois componentes que mais contaminam o meio ambiente. É a produção desse líquido, tá? E a produção dos gases tóxicos. Bom, então a gente falou de lixão, né? O que é um lixão e como é que ele impacta. Agora eu vou falar sobre o ambiente controlado. Desculpa, o aterro controlado. Deixa eu ver só quantas horas aqui, gente. Vamos ficar de olho aqui. Um aterro controlado é aquela forma que eles usaram assim meio para enganar, né? É uma poluição, eles chegam, colocam lixo e passam um trator, tá vendo? Isso aqui tudo é aterro controlado. Ó. Se faz essa vala, isso aqui é uma vala que não tem proteção nenhuma, tá? Coloca o lixo aqui, então o líquido vai ser produzido, o gás vai ser produzido e vai entremear no solo, da mesma forma. O lixo é colocado, vem um tratorzinho ali todo dia, coloca a terra por cima e aí vai, tá? Então, o aterro controlado é uma técnica de disposição desses resíduos sólidos, não sem causar, ou relativamente, né, causar risco à saúde pública e à segurança, mais ou menos, né, nem tanto. Por que eles escreveram isso aqui? Porque aqui a gente não consegue, a gente não tem aquele lixo a céu aberto, né? Aqui é mais difícil a gente encontrar vetor, né, de transmissão de doenças, a gente encontrar roedores, né? A gente não ter essa questão do vento levando sujeira, né? As pessoas, a gente tem um risco menor que as pessoas não vão ali para catar lixo, né? Então, ajuda é melhor que nada, tá? Na verdade, então, o que se faz é isso, é tampar, cobre, tá vendo? Com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Colocou o lixo, jogou o lixo ali, tampa, por exemplo, com terra, com areia e pronto.
tá? Eu evito externamente dessa contaminação, tá? Qual que é o grande problema? Eu tenho poluição no solo e na água subterrânea e superficial, né? Externamente eu não tenho, mas internamente eu sei que ali está contaminando, tá? Lá na propriedade do meu pai, gente, é assim, lá tem um aterro controlado, como se fosse aqui, imagina essa ponta aqui dessa montanha aqui, a estrada passa aqui, ó. Aqui na ponta tem um aterro, e para você ir no meu pai tem que descer, aqui. Ele fica aqui embaixo, e aqui está o aterro. Aqui a água, lá onde ele mora, é cheio de água. O que você acha que o chorume está fazendo? Está descendo lá para baixo. E lá a gente produzia peixe, para vocês terem uma ideia, né? Então o risco é bem grande. O aterro controlado, né, que eu ia falar, que eu mostrei para vocês, só um desenho. Aqui é legal, é uma remediação, eu não resolvo, eu ajudo, né? Então, eu tenho um lixo velho, ele pode ser por ter uma cobertura de terra e grama. Isso aqui, se eu fechar ele de novo, né? E eu posso ou não ter essa parte de captação e queima do metano, tá? Eu posso ou não. Aquele que eu mostrei ali não faz isso. Os gases, eles vão, de qualquer forma, eles saem. Tá? E poluem. Nesse caso, nesse desenho aqui, eles conseguiram pelo menos... aí vai depender, né, do município, se quer ou não, se vai ou não colocar essa questão da queima do metano, dos gases tóxicos. Mas o chorume não tem jeito, né? O chorume ele vai mesmo para o lençol freático. E aí, gente, vem o aterro sanitário, que é aquela disposição adequada em lei, né, que é importante ter. Vou explicar um pouquinho melhor, tá? Ela é uma técnica, então, de disposição desses resíduos do lixo urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, e minimiza os impactos, né? O tal método ele utiliza princípios da engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível. Então, eu concentro num local só e tento compartimentalizar aquilo da maior forma possível, da melhor forma possível, para eu reduzir o meu volume de leite é ótimo, de lixo, tá? E aí eu vou cobrindo terra em cima de terra. Porém, tem uma diferença, tá? Que eu vou... Aqui está dando para ver melhor, eu vou explicar melhor nesse desenho. Só para vocês entenderem. Antes de a gente jogar o lixo, existe, gente, uma tecnologia de se colocar tubulação, uma estação de tratamento desse chorume. Existe uma drenagem, uma estrutura de drenagem de tubulação, que esse chorume ele vai ser produzido, em vez dele entremear no solo, ele vai ser drenado para um sistema de tratamento depois, tá? Uma tubulação que tira ele dali. E o solo é impermeabilizado, então tem uma manta, algumas mantas de algum material bem específico, que também não deixa, que ajuda com que esses chorumes, esse lixo também, não desça para o solo, tá? Então, quais são os elementos, né, que eu posso dizer que protege ambientalmente aquele local? A impermeabilização, que eu falei, né, essa manta, isso aqui é uma manta, tá vendo? É uma manta de camada impermeabilizante, tá? Então, vai se colocando o lixo, também vai recobrindo ele com uma cobertura fina aí de terra, pode ser. Tem o sistema de coleta, né, e de drenagem por meio de tubulação do chorume, e também um outro diferencial é o dreno do gás, tá? Também tem um sistema para coletar esse gás e tratar esse gás, para que a gente não mande um gás tóxico para o meio ambiente. Já basta aí o que esses combustíveis, né, fósseis estão jogando para o ar, a produção como um todo produzindo metano.
Ok? Vou mostrar aqui melhor para vocês. Essa foto é linda. Está mostrando como é que faz, né? Primeiro, inicial, aqui tem até um desenho. É colocado terra. Vamos ver aqui, isso aqui dá para ver. Aqui, ó. Terra. Depois da terra, ele impermeabiliza, tá? Com pode ser uma lona, por exemplo, tá? De PVC. Em cima terra e depois brita. E aí tem a tubulação que eu mostrei para vocês. Olha aqui, isso aqui são as tubulações, tá vendo? Para fazer a drenagem do chorume, tá? Então aqui embaixo tem uma manta, depois tem terra, pedra e aí a tubulação, tá? E aí após isso aí o lixo vai chegando e vai cobrindo, tá vendo, gente? O lixo chega, coloca o lixo, depois vem com essas camadas de novo, fecha, e vem com lixo, vem com lixo, até formar várias camadas, tá vendo? Eu concentro demais esse aterro. O chorume todo nessa tubulação que é produzido, ele vai para um sistema de tratamento disso daí, tá? Ele não vai diretamente para um local ser jogado, ele não é jogado de qualquer jeito, ele é tratado. Da mesma forma que os gases, tá? A gente, inclusive, pode produzir biogás. O que é o biogás? Eu pego esse gás tóxico e consigo produzir, por exemplo, energia a partir dele. Aí é questão de engenharia, tá? E aí, finalizou, como fez lá em Belo Horizonte, acabou, não tem mais condição, a gente já usou todo o terreno, pode-se, por exemplo, fazer uma praça, plantar, né, fazer um reflorestamento, enfim, tá? Se não me engano, será que esse aqui que é o de Sabará? Eu lembro que eu tirei umas fotos, mas já estão mais antigas. Isso aqui é um aterro, tá vendo o início, ó, com os engenheiros colocando a parte de impermeabilizante, tá? E as camadas, tá vendo, gente? Vai formando camadas. Os tratores vão jogando lixo, os caminhões vão jogando e os tratores vão passando terra e fazendo essa compactação. Olha que interessante. Tudo ao redor, tá, gente? Ao redor tem que ser mato, tá? Aqui um desenho mais simples mostrando para vocês que o ideal é que esteja no mínimo a 500 metros de algum núcleo populacional, porque a gente está falando de lixo, né? Então é importante. Também que tenha uma distância de uma coleção hídrica, né? Na verdade, de um rio, de uma fonte hídrica, tá? Para não ter contaminação também, né? De certa forma. E não pode ser dentro de área de APP, tá? Que é a área de proteção de florestas, tá? A gente chama de áreas de proteção permanente, tá? Então, não pode estar muito próximo também, ok? Para terminar esse assunto, são 3 desenhos para só reforçar para vocês. Isso aqui é um lixão, né? Chorume, vai para o lençol freático, tem poluição para cima, para baixo, para os lados, né? Como eu expliquei. Aqui um aterro controlado, que eu tenho chorume e ainda ele contamina, posso ou não ter essa parte de contaminação e queima, captação e queima do metano, tá? E aqui o ideal, né, que é o aterro sanitário, que eu tenho um sistema de drenagem e tubulação para tratar o chorume, aqui, ó. O chorume ele é tratado aqui, é uma extração de tratamento de efluente, por isso que é ET, tá? Então, tudo que é produzido no aterro sanitário, ele vai para essa extração de tratamento, eu posso reutilizar esse líquido, né, depois, posteriormente, tá? E aí a gente vai tampando, né, gente, essas camadas, e a gente queima o metano, fazendo essa parte de manejo do metano, a gente não tem liberação dele para o meio ambiente de forma tóxica, tá? Bom, deixa eu ver quantas horas aqui. Só um minutinho, gente.
além do aterro sanitário, que é esse que eu mostrei para vocês, né? A gente usa, então, para a gente fechar, o aterro sanitário quando eu não tenho mais possibilidade de reutilização do meu lixo. Não tem como mais, eu preciso descartar, né? Então, além do aterro sanitário, como é que a gente pode destinar corretamente o lixo, rejeito e resíduo? Tá? Quais são as possibilidades que a gente tem? Então, a gente tem o aterro sanitário, que ele é feito, né, pelo rejeito, não tem mais jeito de usar. Então, ele é rejeito, ele vai para o aterro sanitário. E aqueles resíduos que eu tenho como ainda recuperar? A gente pode reciclar através dos sistemas de reciclagem que utilizam de coletas seletivas, né, de produtos recicláveis. E aí a estrutura, né, a gente tem uma estrutura para isso, que a gente chama de destinação final em unidade de recuperação de recicláveis, tá? E a gente também pode fazer as compostagens, hoje muito em voga hoje. A gente pode fazer grandes compostagens, né, com material, quantidades enormes de compostagem, toneladas, como compostagens dentro de casa mesmo, né? A gente não quer jogar aquele material orgânico, casca de banana, resto de comida, qualquer coisa, fruta, legume, né, gente, estragado, qualquer coisa que é orgânica, mas a gente não quer, casca de ovo, não vai jogar fora, a gente pode fazer em casa um sistema de compostagem, tá? Mas isso pode fazer, a gente pode fazer a compostagem também em níveis maiores, separar o que é material para compostagem, o que é material de reciclagem, né? Reciclagem vai ser mais embalagem e compostagem mais material orgânico, tá? E existe também uma coleta diferenciada de orgânicos e a instalação, né, que a gente faz essa coleta chama destinação final em unidade de compostagem. Como podemos manejar o resíduo orgânico e o reciclável para que se tornem úteis, né? Então, é o que eu vou mostrar. A reciclagem, a compostagem, que é o orgânico, o rejeito não tem jeito, o rejeito vai para o aterro, né? Então, vamos falar, esse que a gente já falou sobre ele, né? O rejeito, a gente vai falar sobre reciclagem e a gente vai falar sobre manejo de produtos orgânicos, tá? De resíduos orgânicos. Então, vamos entender como é que é o fluxo disso tudo que eu mostrei. A gente tem a geração de resíduo dentro de casa, numa indústria, tá? Vamos pensar aqui em um pet shop, tá? Se a gente está falando se a gente estiver falando, por exemplo, de um estabelecimento que se faz identificação, se a gente está falando de um ambiente que faz essa identificação e classificação de resíduo, ou seja, faz uma coleta seletiva, a gente consegue passar por esse fluxo, né? A gente consegue passar por esse fluxo caso a gente tenha também essa coleta seletiva, né? Então, por exemplo, se a gente tem um caminhão lá que vai buscar aqueles tipos de lixo, né, diferentes. Mas a gente tem, a grande maioria, coleta tudo junto, né? E como é que acontece quando coleta tudo junto? O lixo vai pelos caminhões, vai para uma central de triagem. Na central de triagem é feito, então, aqueles produtos que vão ser recicláveis e os não recicláveis, né? Os não recicláveis, né, gente, são os rejeitos. Esses rejeitos não tem jeito, vai para o aterro. E daqueles que são recicláveis, a gente pode ou utilizar ele para fazer compostagem, ou a gente vai fazer reciclagem da embalagem, tá? Então, vamos conversar sobre reciclagem? O que é isso, né? A reciclagem, gente, é um conjunto de processos, tá? Que são baseados em técnicas para aproveitar todo esse lixo
e reutilizar no ciclo de produção de qual saíram. Tá? Isso é reciclagem, ou seja, eu reutilizo ele. Aqui tem fardos de papelão, né, que podem ser utilizados para a fabricação de tanta coisa hoje em dia, né? Da forma mais simples que a gente tem, aqueles papéis, né, recicláveis, até, não sei se vocês viram, nas Olimpíadas agora do Japão, as camas foram feitas de papelão para serem reutilizadas depois, recicláveis depois. Né? Então, é um mundo de oportunidades que tem. E a gente tem a coleta seletiva, que é esse processo que é feito, né, de separação dos diferentes resíduos, né? Papel, vidro, plástico, material orgânico, e aí muito aqui a gente consegue reaproveitar, mas a gente vai explicar mais com a compostagem, metal e baterias. Aqui uma central de reciclados, né? Um galpão, mostrando um galpão, aqui o lixo chegando aqui no fundo, ó, o lixo vai chegando, tá? Lixo de material reciclado, e aí passa por uma esteira, nessa esteira é separado aquilo que pode ser reutilizado e aquilo que é orgânico, né? Aí, pessoal, nosso primeiro vídeo está aqui, eu mandei lá, como eu disse no início da aula, eu coloquei lá no Google Sala de Aula os vídeos dessa aula, que eu acho que é muito importante, interessante vocês assistirem. Depois que terminar a aula, vocês vão lá e assistem, tá? Aqui só um ciclo, mais um ciclo falando sobre reciclagem. Aqui como ele é feito, né? Por exemplo, um ciclo desse para garrafinha de plástico, que passa aí... Por isso que é tão importante a gente ter essa noção de reciclagem. Ele passa por uma moagem, depois tem uma aglomeração das partículas, intrusão, e aí eu faço confecção de ripas, tá? E vários objetos diversos. Isso aqui é um exemplo do que uma garrafinha ela pode ser feita, né? O que ela pode ser produzida. E essas garrafinhas ficam muitos e muitos anos no ambiente. Né? Eu ensinei minha filha que desde cedo, que canudinho fica brava comigo, canudinho mata as tartaruguinhas, mata os golfinhos, né? Então, eu comprei aqueles canudinhos comprei um conjuntinho de canudinho, ela ama canudinho, então eu tive que comprar de aço inoxidável, porque ela sabe, quando ela vê, mamãe, não quero que as tartaruguinhas morram, porque isso vai para o oceano, né? Isso vai para o mar, isso vai para os rios. Garrafinha, mesma coisa. É caro, né? A gente compra essa aqui. Ela é cara, não vaza e tudo, mas eu evito de consumir quantas por mês, né? Além de fazer uma economia. Então, a gente tem que ter essa consciência, sim, tá? Então, isso é a reciclagem. E a compostagem? Então, vamos pensar aqui. As embalagens, a gente tem opções para trabalhar as embalagens, mas e os orgânicos, né? A gente desperdiça muita comida no Brasil, muita comida, né? Eu já vi trabalhos falando assim de 40%, 30% que a gente compra, a gente joga fora, né? A gente perde muita coisa. Muito restaurante, né, gente? Tem restaurante demais que joga muita comida fora. Eu tenho visto aí alguns restaurantes depois da pandemia trabalhando com a la carte, e a la carte você costuma jogar mais fora ainda, né? Então, e aí o que a gente faz com isso, né? Que é o que eu vou falar com vocês. Dar um exemplo aqui, que é a compostagem. Então, o que é a compostagem? É um tipo de destinação dessas matérias orgânicas que ela ocorre por meio de um processo de decomposição, então, microbiana. Ou seja, os micro-organismos, né, as bactérias que estão ali, elas transformam aquela matéria orgânica que eu tenho em adubo, tá? E aí, por que é bom produzir adubo? Não só pelo produto em si, né, que ele pode ser utilizado como fertilizante, mas porque a gente evita, né, gente, de mandar mais lixo lá para o aterro, né?
Então, uma das formas que são importantes. Então, aqui só para a gente lembrar, né, o alimento, os restos de alimento, eles, em vez de ir para o lixo, a gente, de repente, pode fazer uma compostagem em casa, que vira um composto orgânico e pode fertilizar ainda e plantar, ser plantação de outras frutas e verduras, tá? Ele é muito utilizado quando esses resíduos compostos por grande quantidade de matéria orgânica, por exemplo, restos de alimento e esterco. Aqui, muito da nossa área, né? Esterco, cama de frango, fezes de suíno, que vem resto de comida, pelagem, pedaço de casco, pelo, enfim, tem muita coisa em produção rural que gera esterco. E esse esterco ele pode virar um composto fertilizante. Como é que ocorre isso, professora? Eu entendi que é um processo de decomposição, mas como é que é isso? Isso ocorre da seguinte forma, gente, é um processo aeróbico. O que é um processo aeróbio? Ele precisa de oxigênio, ele não é anaeróbio, né? Então, ele tem umas bactérias que precisam de oxigênio, tá, para multiplicar, e elas vão multiplicando e crescendo e vão decompondo aquela matéria orgânica. E o final disso, o produto final, ele vai ser como se fosse uma areia, uma terra, né? Umidificado, mais úmido, tá? Escuro. Ele vai ter odor de terra, então não pode ter odor estranho, é de terra. E ele tem ótimas características de fertilizante, ele é muito rico, né, de nutriente, tá? Aqui fala que a decomposição ocorre no ambiente limpo, aquecido, tá? Produz gás também, dióxido de carbono, água, os minerais e uma matéria orgânica estabilizada, que é formada de composto, por isso compostagem. Aqui uma fotinha do composto, parece uma terra escura, né? Muito, muito, muito rica, tá? Para produção. Aqui só um desenho aqui para vocês facilitarem, vocês entenderem. Então, a gente tem matéria orgânica, fezes, esterco, os micro-organismos e oxigênio, a presença de oxigênio, porque são micro-organismos aeróbicos. Eles pegam essa matéria orgânica, produzem fertilizantes, né? Além disso, produz água, CO2, que não é tóxico, né? Isso que é importante, porque se isso fosse para o lixo, ia produzir gases tóxicos. E os nutrientes que podem ser reutilizados. Então, é chique demais, gente. Você parar para pensar que ao invés de produzir lixo, mandar para o lixo, você pode reutilizar isso no ambiente de novo. Muita gente está ganhando dinheiro, né? Produzindo adubo, tá? Aqui uma usina de triagem, de compostagem, diferente da de reciclagem, né? Aliás, não é muito diferente, mas aqui o foco é para fazer compostagem. Então, aqui o lixo orgânico vai entrando, eles vão separando as embalagens, e o que é alimento, resto de alimento, eles colocam aqui. E aqui são leiras, né? São montanhazinhas, gente, que a gente chama, dos compostos, tá? Professora, a gente joga isso num canto, numa área assim aberta e só, tá bom? Não, tá? Existe um processo, que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente tem que colocar um material mais inerte, ou um capim, qualquer material que tem palha, tá? Palhoso. E a gente mistura isso com o resíduo que a gente obteve, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui o que pode fazer compostagem, tá? Dejeto de galinha, a nossa área aí, os estercos em geral, né? De galinha, porco, carneiro, suínos. As cascas, bagaços e frutas e caroços, ou até cabinho, né? Cabinhos, folhas velhas que não utilizam. Resíduo de cultura, casca de arroz, palha de milho, casca de café, casca de feijão. Aqui, folhas e ramos de mandioca, bananeira, a serragem, tá? E restos de capim.
Você picou capim na propriedade rural, gerou aquela massa ali de fibra, você pode utilizar também, tá? Então, aqui, como é que a gente faz essa proporção, tá? Você pega 70% de material palhoso, aqui eu coloquei capim, mas pode ser, aqui, ó, esses resíduos, palha de milho, casca de arroz, tá? Pode ser a serragem, pode ser resto de capim, tá? E pega 30% de resíduo orgânico, que é o quê? Fezes, tá? O lodo, lembra do lodo lá da estação de tratamento de água? Resto de comida da propriedade. Mistura aquilo tudo, gente, e faz uma leira, tá? A gente mistura e aí vai fazendo essas montanhazinhas, tá? Aqui tem um vídeo que eu quero que vocês assistam, é muito legal também, mostrando uma propriedade, como é que faz, eles mostram na prática. Eles movimentam, como a gente precisa colocar oxigênio, lembra? São bactérias, essas bactérias que decompõem, elas dependem de oxigênio. Se eu deixar e não revolver essa pilha aqui, as bactérias aqui dentro, ó, vão morrer, né? Porque elas precisam de oxigênio, e aqui dentro não tem oxigênio. Então, eu preciso revolver isso com pá, ou pá, o que está falando? Ou pá, ou trator, tem gente que usa trator quando é leiras muito grandes, tá? Você faz isso para você injetar oxigênio ali dentro para ter uma decomposição mais adequada, tá? E tem gente também que usa aeração forçada. Você joga ar lá dentro, tá? Para levar o oxigênio para essas bactérias. Então, aqui pode ser pilha, você pode fazer em forma de pilha ou forma de leira. Aqui umas fotos para vocês verem como é que isso pode ser feito. Vocês veem que tem muito material folhoso, tá vendo? Muito capim, tá vendo? Então, é porque 70% desse material mais... gente, me fugiu a palavra aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê minha palavra? Palhoso. Né? Palha de milho, por exemplo, muito usado, tá? Aqui uma leira, fez uma propriedade, aqui são diversas pilhas, então uma propriedade que produz muito esterco e fez pilhas. E aí, gente, isso fica durante um tempo ali, eventualmente, você tem que mexer para injetar oxigênio, chegou até um período, você pega isso daí e vende depois como adubo orgânico em saca e fala que você está vendendo. Vai ser um ótimo produto, uma rentabilidade boa para você. E você aproveita o lixo da sua fazenda, né? Então, aqui também mais exemplos, tá? Medida a temperatura. E aí, depois de um período específico, aqui eu coloquei de 90 a 120 dias, você pode vender como adubo, tá? Aqui uma foto deles revirando uma pilha para ter aeração, para a chegada do oxigênio, aqui também uma propriedade mais simples, pode ser feito. E aqui, gente, uma propriedade maior, tá? Uma granja leiteira, que produz muito esterco. Nesse caso, o esterco, gente, ele tem que ser mais seco, né? Ele não pode ser aquele esterco que é retirado com água. Lembra que eu mostrei na outra aula? Que vem lavando? Não dá. Aquilo lá tem que ir para uma lagoa de estabilização, né? Nesse caso aqui é quando você tira mesmo com algum equipamento, com enxada, algum tratorzinho, que tira isso tudo seco, tá? É resíduo sólido. E aí, para a gente terminar a questão da compostagem de material orgânico, e a gente começar a falar sobre compostagem de animais mortos, né? Eu trouxe um esqueminha de uma composteira pequena em casa, né? 3 caixas aqui. Aqui tem uma torneirinha. Para que tem uma torneirinha, gente? Para retirada do chorume, né? É aquele líquido que sai, né, dos alimentos, né, depois de decompor, né? E ele pode, de repente, até ser reutilizado aí, se você quiser regar alguma planta. Então, aqui um esquema,
de como é feito essa composteira. Tem diversas composteiras vendendo no mercado aí. Tem curso disso à torta direita, que é bem simples. O Ministério da Agricultura mesmo tem um curso gratuito online que ele ensina a fazer compostagem em propriedade. Eu me inscrevi, gente, só que não tive tempo ainda de fazer. Estou doida para fazer em casa, se Deus quiser. E outra coisa legal, você pode fazer um minhocário, tinha esquecido disso, tá? E aqui é bom, né? Que ajuda muito para você utilizar em horta, ok? A minha irmã já fez na casa dela. E aí? Nossa, e aí que era uma minhocada. O que ela fez com as minhocas? Então, ela tinha uma hortinha, né? E o Ah, jardim também e tal. Aí ela fez a composteira. Só que aí ela comprou um tipo de minhoca, que as minhocas eram muito bravas, elas brigavam entre elas. nunca vi isso, não. Mentira. Juro pra Como você. é Aí que teve um dia, minhoca briga? Me explica, como é que elas sei brigam? lá, e teve um dia que ela chegou lá, as minhocas tinham fugido da composteira. Aí elas estavam todas no chão. Tava uma bagunça de minhoca. Mas a gente fazia com material orgânico, né? Coletava, colocava lá, recolhia o chorume. Nossa, era todo um processo. Que bacana. E parou? Agora ela parou, porque ou ela cria as minhocas ou ela cria os gêmeos. Ela tem filho? Ah, não dá. Tem. Não, não dá, não. Eles têm quantos anos? Eles têm 4. Pode ser que daqui a pouco ela queira, inclusive, para entreter eles, viu? Sim. Né? Porque é legal demais. Nossa, mãe, quem sabe futuramente a gente não coloca Mas lá aí na. tinha as espécies de minhoca. Era minhoca africana, Gente, não minhoca não sei o sabia que disso, não. lá. Ah. Aí as minhas tinham umas minhocas lá que não deu muito certo, não. Mas se ela tivesse deixado as minhocas brasileiras, não ia ter dado problema, não. As mineirinhas, não é, ou não? Sei lá, acho que na época até eu fiquei atrás de minhoca para ela, eu ligava nos lugares para poder procurar uma raça específica de minhoca, mas era difícil de achar. Gente, que legal, não sabia disso, não. Eu tô querendo. Agora eu não vou dar conta, não, que eu tenho uma Era enorme a composteira dela, era tipo uma escadinha assim, sabe? E Aham. aí tinha as repartições, né, para você poder colocar. E aqui, sabe o que a gente faz aqui em Belo Horizonte? A gente vai ali na floricultura e compra um pacote de terra, né? A gente compra fertilizante, é uma pena. Mas tem muito de tempo também, né, gente? Tem muito de tempo, a gente não, o tempo está escasso, é difícil. Mas é bacana. Eu acho que para quem tem tempo, estudo, acho que é uma boa pedida. Muito vizinho para dar também, né? É legal. Sim, e ela tinha uma mini hortinha assim. Uhum. Aí agradeceu muito, sabe? Os alface, os Nossa. tomatinhos, foi muito bom. E além de comer produto orgânico, né? Sim, aí Além de não ela tem comer também veneno, né? ela tem um pé enorme de maracujá doce lá. Aí era Poxa, muito bom. que máximo! Alô, gente. Fora a economia, né? Que a gente faz, porque vou te Sim, contar. e lá da maracujá é igual água. Nossa, maracujá tem uma época que é tão caro, né? Nossa, E o doce é mais caro ainda. nossa. Ah, depois eu quero semente. Nossa, eu te dou semente, dou a fruta, ela até perde tanto maracujá que Ah, dá. que delícia! Nossa, vou levar para a roça do meu pai. Ela teve Bacana. que fazer aqueles negócios para poder subir, porque o pé de maracujá estava tomando a parte do jardim dela lá onde estava. Bacana. Eles agradecem. É mesmo. Ô, gente, que bom saber. Aqui, deixa eu ver aqui nosso horário. Temos que correr, está quase acabando. Então a gente viu a questão da produção, a gente teve essa introdução, né, da importância da produção de lixo, né, que a gente chama de resíduo, não de lixo, né, resíduo, que é tudo aquilo que a gente produz e que a gente não precisa mais.
e que aí a gente pode utilizar, reutilizar uma parte, outra vai virar rejeito, né? E como é que a gente trabalha, maneja esses resíduos? Então, aqueles que viram rejeito, que são rejeitos, a gente vai mandar para o aterro sanitário quando tiver, e a gente entendeu como é que esse manejo, né, como funciona um aterro sanitário, na verdade, qual que é o problema dos outros tipos de manejo desse lixo, que é o aterro controlado e o lixão, que ainda existe demais. Ô, gente, o negócio é tão sério que a gente vai começar a fazer conexão. Vocês estão ouvindo falar de peste suína? Vocês já ouviram falar dessa doença? Peste suína africana, peste suína clássica? Essa doença é gravíssima. Uma doença gravíssima. Ela não é zoonosa, ela não é transmitida para humanos, mas ela gera um prejuízo enorme nas suinoculturas. Ela tem uma letalidade altíssima e deixa os animais, gente, em sofrimento muito grande. Assim, é agressiva mesmo. Os animais começam a ter hematomas, muita dor nas patinhas, nas pernas. É muito triste, é uma doença muito triste. A gente ainda não tem a africana aqui, a gente tem a clássica no Brasil. E uma das formas de contaminação que os suínos têm para contaminar é via alimentação, né? É um vírus que ele pode ser transmitido por alimentos de origem animal ou de suínos, por exemplo. E um grupo de risco de suínos, gente, uma área de risco para essa doença são lixões. Então ajudei num projeto que a gente publicou, um trabalho levantando todos os lixões que tinham em Minas Gerais. E quais desses lixões tinham suíno? Porque muitos moradores em pequenos municípios, gente, acha normal, quem tem lixão lá, acha normal criar porco em lixão, né? Então, eles comem resto. Imagina a porcariada que esses porcos comem, que depois a gente se alimenta deles, né? Então, a gente mapeou esses lixões e quantos em Minas Gerais tinham suíno? Encontrou um número relativamente importante, porque é proibido, não pode, né? E essas são áreas de risco para disseminação dessa doença, tá? É muito sério. Então, a gente trabalhou essa questão do aterro, depois a gente trabalhou a parte dos resíduos, né? Que davam para ser aproveitados. Eu trouxe para vocês uma ideia do que é reciclagem e compostagem de material orgânico, e a gente tem um problema sério aí em pecuária. Quando eu falo pecuária, eu estou falando em aves e suínos também, que são as carcaças. Imagine granjas, gente, que tem milhares de frangos, milhares, 20, 30, 40 galpões, com milhares de galinhas, de frangos em cada galpão, né? Quantos animais devem morrer por dia, por semana? Porque existe uma porcentagem de mortalidade nesses locais, diária, mensal, né? E aí eu vou jogar esses animais como? Onde? O que eu vou fazer? Eu vou botar fogo? Não pode, isso gera gás tóxico, né? Isso contamina. Eu não posso fazer qualquer coisa. Então, existem formas também de você fazer compostagem desses animais. E prestem atenção nisso, que eu vou pedir esse tema para vocês desenvolverem esse tema no projeto final, tá? Então, essa parte dessa aula aqui é bem importante para vocês aprenderem, né? E para a gente trabalhar isso mais no final da disciplina, tá? Então, gente, compostagem de carcaça de animais ou os restos de parição. Restos de parição também entra nesse contexto, porque o animal pare ali próximo ao curral ou em cima de um cimento, né? E o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou jogar em qualquer lugar? Não.
qual que é o grande problema se eu pegar isso, em geral, e jogar de qualquer jeito, né? Eu jogar carcaça de animal morto ou resto de abatedouro, de qualquer jeito. Vai contaminar, gente, água e vai disseminar. Não é só contaminar meio ambiente. Esses animais podem ter patógenos, e tem, muitas vezes tem, que podem contaminar outros animais, contaminar o ambiente que os outros animais bebem água, que eles pastejam. Então, indiretamente, eles podem se contaminar até vir a morrer por a mesma causa, tá? Quais são as práticas mais comuns? O que a gente vê no campo quando o animal morre? Aterramento, enterramento, a mesma coisa, tá? Então, enterra, tá? Deposição em fossa ou vala, não enterra, mas joga dentro do buraco, tá? Ou queima, ou deixa ao ar livre, ou abandona, tá? Isso é um grande problema, porque isso contamina. Como eu disse, contamina lençol freático, contamina solo e pode transmitir doença, tá? E por que não é feito nada diferente ainda? Muito por causa da cultura também, e porque também requer custo. Tem um custo alto que eu tenho que pedir para uma mão de obra, deslocar, para trazer o animal morto e tudo. Mas é um problema, tá? É um grande problema que isso tem que ser visto. E uma forma que a gente tem para resolver isso é a compostagem de carcaça de animal. Qual que é a grande vantagem? Não causa poluição no solo ou no ar, né? É economicamente viável, evita cheiro, né? Odor, fede. Um dia desse tinha uma vaca morta lá na roça lá do meu pai, um dia antes. Mas, nossa, gente, parecia que você estava entrando dentro de um... logo na entrada, parecia que você estava entrando dentro de um... nem sei, um lixo podre. Tinha uma vaca morta lá, cheia de urubu, triste. Né? A compostagem, ela destrói os agentes causadores da doença, tá? E não contamina o lençol freático. Ela pode ser feita em qualquer época do ano. E o mais importante, quando a gente faz compostagem, gente, de carcaça de animal, e essa carcaça também pode ser utilizada em adubação, por incrível que pareça. Porém, a gente não pode usar em qualquer lugar essa adubação, tá? Em qualquer atividade, por exemplo. Não pode usar em horta, tá? Segundo a legislação, não pode usar em horta. Mas pode usar, por exemplo, em jardim, tá? Não deixem de assistir o vídeo que fala sobre isso. É muito legal. Mostra, inclusive, eles abrindo, assim, o cara abre, assim, a leira de compostagem, e aí ele mostrando que existem, depois de tantos tempos, você vai ver só o osso do animal, e como é que fica aquele material, fica rico de nutriente, tá? É interessante. Então, gente, quais são as categorias, né, e materiais que a gente usa para fazer essa compostagem? Em suínos, essas categorias de suíno, né, como geral, gente, animal de maternidade, ou seja, os leitõezinhos, os machos reprodutores que morrerem, as fêmeas de reprodução, todos mortos, animais mortos. Os resíduos de parição, né, resto de placenta, tá? Em aves, tanto aves de corte quanto poedeira, e matéria vegetal. O bovino também, tá? Não tá aqui. Além disso daqui, a gente usa uma matéria vegetal. É bem semelhante à compostagem que eu mostrei para vocês, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês tragam isso no trabalho, tá? Mas como massa vegetal, massa palhosa, que eu mostrei lá que podia ser capim, vocês podem usar isso tudo aqui, ó, tá? Numa proporção dessa parte para essa parte aqui, essa parte de material, e ao invés da gente ter resto de comida, a gente tem animais mortos, ou resto de parição. Então, tem maravalha, serragem, as palhas, no geral, palha de milho, palha de capim, casca de arroz, tá? E como eu disse, por questão de segurança, é vedado, ou seja, é proibido o uso desse composto que vai surgir a partir dessa composição. Isso aqui vai ser um fertilizante.
É proibido usar em hortaliça e frutífero, ou seja, alimento, né? Que vai gerar um alimento, mas pode usar, por exemplo, em jardins, tá? Por exemplo, ou plantações. Gente, a frutífera precisa até conferir, que essa legislação mudou. Eu estou achando que frutífera pode, hortaliça eu tenho certeza que não, né? Por exemplo, alface, tomate a gente não pode, mas a frutífera eu acho que pode sim. Eu li em alguns locais falando que é utilizado, outros não, tá? Mas, por exemplo, você vai plantar eucalipto, né? Você vai plantar milho, você pode usar, tá? Então, aqui, uma silagem mofada, né? A propriedade perdeu essa silagem, fez a silagem, ela perdeu, ela pode ser reaproveitada na compostagem. Aqui uma foto, gente, da cama, foi feita uma cama, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura aqui de... Aqui tem... Aqui é madeira, ripas de madeira, e aqui é... Ai, gente, quando é cimento e tijolo, como é que chama? Esqueci o nome aqui. Esqueci. Se alguém lembrar aí, me fala. Quando a gente faz estrutura de tijolo com cimento e parede. Esqueci. A entrada é de ripa de madeira. Então, aqui está uma cama aqui feita de capim seco e aqui um animal morto, tá vendo? Eles estão jogando água porque eu preciso de umidade. Uma foto. Esse vídeo aqui é bem interessante, tá? Então, aqui, deixar no tempo não é o ideal, né? Aqui uma compostagem para produzir uma leira, né? A forma que é bom deixar o animal. O ideal é que corte, os animais devem ser cortados para facilitar a decomposição, tá? Aí, aqui mostrando, né? Eles vão sendo cobertos desse material, aqui o osso, tá vendo? Depois de um tempo. Gente, essa estrutura, ela vai que decompondo o animal todo e vai virando uma matéria orgânica que no final ele gera um fertilizante, um bom fertilizante, sem odor, sem cheiro, é muito bacana, tá? Aqui uma composteira de pequenos e médios animais, foi feito de ripa de madeira, tá vendo? T1, T2, T3, isso aqui, cada um é feito para um tipo de animal. Aqui as fotos lá dentro. Então, uma cama aqui com casca de arroz, aqui com palhada de soja, se coloca o animal ou pedaços do animal. Quando o animal é grande, tem que, por exemplo, bovino, é melhor você tirar as peças, os pedaços e ir colocando. Se é um animal muito pequeno, não tem necessidade. Por exemplo, vai ser ave, você vai jogando a ave aqui, eu quero que vocês vejam um vídeo, tá? Vocês vão jogar, umidifica e joga a palha de novo, tá? Opa! Aqui uma planta baixa mostrando como deveria ser. O que é interessante saber aqui é um declive, sabe? É ideal que tenha um declive. Por quê? Porque o chorumezinho que vai ser produzido, porque sempre é produzido um chorume, ele cair numa tubulação aqui, tá? E ele não ficar concentrado aqui, tá bom? Aqui, mais um, feito aqui de cimento, tijolo, né? Só as tábuas aqui que são de madeira, porque você vai colocando as tábuas, vai colocando o material, né? Tanto o bicho quanto a massa folhosa, né? As palhas. Então, aqui a canaleta, como eu disse, também é importante. Nossa, gente, me fugiu a palavra aqui. Alvenaria, lembrei. Concreto, alvenaria, é isso que eu ia falar. Alvenaria. Então, pode ser feito de alvenaria. As paredes e só a porta, a tábua aqui, que é ideal que seja de madeira. Para quê? Para facilitar o manejo, tá? Então, é bacana você ter isso, por exemplo, numa propriedade muito grande. Você pega os suínos, em vez de você queimar, jogar de qualquer jeito, você constrói isso um pouco mais distante, e você não vai produzir sujeira, você não vai produzir cheiro ruim,
e você vai produzir um material que vai ficar se decompondo ele quietinho, bonitinho, sem dar problema na propriedade, sabe? Aqui, uma montagem de composteira de ave, tá vendo? Mesma coisa, aqui a composteira é feita de ripa de madeira. Então, fez a cama, jogou os franguinhos, as aves, molhou, tá? Dispôs ele aqui e jogou aqui tá parecendo uma casca de arroz, alguma coisa assim, um material palhoso, tá bom? Aqui, mesma coisa, mostrando as camadas, tá? Palha, maravalha, vem carcaça de animal, aí você pode fazer várias camadas de uma por uma. E aqui tem a metragem, tá vendo? 15 a 20 centímetros de palha, 15 a 20 centímetros entre as paredes aqui, e aí vai mostrando como que se pode fazer, tá? Mais uma foto para mostrar o chorume escorrendo, tá vendo? Dessa composteira. Tem que avaliar a temperatura. E aí que um veterinário, né, ou um técnico perfurando a carcaça para facilitar a decomposição, né, das carcaças e não ter muita formação de gás, tá? E é isso. Deixa eu ver quantas horas. Alguma dúvida, gente? Ó, terminei na hora. Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver, não deixem de ir lá no Google hoje, agora, nessa aula que a gente deveria ter agora, porque é importante. São vídeos que mostram, muito interessante, como é que a gente faz essa compostagem dos animais. Se não me engano, é um vídeo que mostra compostagem de bovino, muito interessante. Tem algumas partes de reciclagem, eu acho que vale muito a pena, não deixem de fazer. E é isso. E semana que vem a gente tem aula de vocês, né? O trabalho de vocês, eu vou assistir uma aula sobre o quê? Sobre manejo de resíduo. É essa aula de hoje. Só que é de resíduo hospitalar e de resíduo agropecuário. Né? O que se faz com as embalagens, os resíduos produzidos, resíduo sólido, tá, gente? E é isso. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui.